Uma das coisas que eu acho mais incríveis de ser um programador é o poder que a gente tem de criar um produto do absoluto nada. Você só precisa ter o conhecimento de uma linguagem de programação, ter acesso a um equipamento e pronto, você já está apto aí para criar um monte de coisa. Mas me surpreende que eu vejo que a maioria das pessoas esbarra num pequeno detalhe. Toda semana, pelo menos uma vez, eu recebo uma mensagem de alguém me falando que quer muito criar um projeto, um aplicativo, um sistema, empreender ou até mesmo só criar alguma coisa para treinar aquilo que está aprendendo, só que não tem uma ideia. E isso eu vou te falar que, pô, bate aqui, ó, bate com uma dor, porque eu acho que as pessoas elas têm a concepção errada do que é uma ideia, do que é um projeto, de como que nasce um projeto. Talvez por conta da explosão das startups, eu acho que ficou incutido na cabeça das pessoas que só vale a pena você começar alguma coisa se for um projeto para mudar o mundo. E para isso você precisa de uma ideia genial, de uma ideia inédita que ninguém nunca fez antes. E esse já é o primeiro erro. A maioria das coisas não é algo novo, é alguma adaptação de algo que já existe para um outro mercado. Então quando a Apple, por exemplo, veio para o mercado de música, ela deu um passo além, ela pegou o modelo da época de venda de CDs e músicas, singles, e trouxe para o mundo digital. Então o passo dela foi pegar um modelo que já existia e adaptar para um outro meio. Quando o Spotify e Netflix surgem, eles já dão um passo além. Então você já tem um modelo de consumo de mídia digitalmente, mas agora eles trazem ali o projeto de assinatura. O Spotify ele ainda tem ali um modelo freemium, né? Você ainda consegue utilizar um pouco ali de graça e aí você paga se você quiser um uso maior. O Netflix já tem a barreira de entrada maior, você precisa pagar para ter logo o primeiro acesso. Então são pequenos detalhes que vão mudando ali uma ideia para outra, mas você vê que é tudo meio parecido, tudo bebe da mesma fonte. E esses exemplos que eu estou usando são exemplos muito ruins, porque ainda traz para a mesa que você precisa fazer um projeto gigantesco como a Netflix, como Spotify, Uber, iFood, para fazer com que aquilo valha a pena. Mas acontece que mesmo que você tivesse tido essas ideias antes de todo mundo, para a grande maioria das pessoas seria quase impossível transformar isso em realidade. Porque, por exemplo, para a Apple começar a vender música online, ela precisou ir atrás das gravadoras e fechar acordo com todas elas. Primeiro que isso exige um capital muito grande. Segundo, isso exige também que você tenha influência, que você conheça pessoas. Então mesmo que você tivesse tido essa ideia, eu tivesse tido essa ideia, seria muito difícil de aplicar. E aí que eu acho que as coisas começam a ficar interessantes. A ideia perfeita para você, ela não necessariamente é a ideia que vai mudar o mundo, mas é uma ideia que vai mudar a tua vida. A ideia perfeita para você é aquela que você consegue tirar do papel, que você consegue dar um passo a mais. E como que se faz isso? Cara, se faz isso mudando a vida de outra pessoa. Mas para a gente conseguir chegar lá, você precisa voltar lá para o início. E agora, em vez de você buscar uma ideia incessantemente, até se desgastar totalmente, vamos fazer o contrário. Vamos deixar com que a ideia chegue até a gente. Para a ideia chegar até a gente só precisa não ficar parado. A maneira mais fácil de você conseguir isso é fazendo coisas, tendo atividades, hobbies, ou até na tua profissão de fato. E tendo também um olhar muito atento. Às vezes, o que você precisa é só perceber que uma ferramenta que é utilizada num nicho ou numa atividade, ela não está ideal ainda, que você pode, com alguns ajustes, talvez criar algo até mais simples, que resolve o problema de forma mais fácil. Quando você resolve um problema, e essa é a palavra-chave, né? Um projeto ele existe para resolver um problema, seja um problema grande ou um problema pequeno, quando você consegue fazer isso, cara, aí você tem um produto, um projeto de sucesso. E eu vou te contar agora, então, como que a ideia do meu último projeto, do meu último empreendimento, me encontrou. E você vai ver como eu não encontrei essa ideia me encontrou. Eu tava um dia fazendo uma live no Instagram, e aí entrou lá um inscrito, né, para conversar. Eu tava chamando os inscritos para conversar,
E aí entrou um deles que foi o Vitor. E ali na minha conversa com o Vitor eu descobri que além de programador, ele era professor de inglês. Quando ele falou isso, já me ligou um alerta, né? E eu falei, cara, eu quero falar com você depois. Por quê? Porque quando eu comecei a aprender inglês, eu achava o curso muito chato, né? Era um hello, how are you? I'm fine, thanks, and you? Cara, era uma repetição de umas coisas que não faziam sentido. E eu fui ver que não fazia sentido mesmo quando eu me mudei pro Canadá, porque ninguém fala I'm fine, thanks. Ninguém fala isso. Então a gente manteve contato e eu fui falando com ele ali minhas ideias de, pô, se a gente fizesse um curso de inglês para devs, um curso de inglês focado em programadores, usando textos, situações do dia a dia do programador, algo que não seja genérico, e sim específico. Por que não aprender diálogos de uma entrevista de emprego, por exemplo? Ou de uma reunião de um projeto? Então a gente foi chegando à conclusão que, cara, tinha algo muito interessante aí. E a gente começou a montar então o programa do nosso curso Inglês para Devs. Mas ainda não estava pronto. Lembra aquela parada que eu te falei? Que quando você começa a se mexer, outras ideias vão surgindo, as coisas vão acontecendo e você vai evoluindo aquilo ali que você começou? Eu comecei a pensar, cara, eu sempre tive uma dificuldade grande com algumas pronúncias. Só que o grande problema é, se essas pronúncias elas são específicas, são algumas palavras que às vezes eu nem vejo muito no dia a dia, como que eu vou fazer para treinar isso? Aí eu falei, pô, não, peraí, deve dar para criar alguma coisa nesse sentido. E aí eu comecei a bolar uma ferramenta. Inicialmente eu queria alguma coisa que eu pudesse colocar uma palavra e ouvir como que é a pronúncia daquela palavra. Zoo. Book. Floor. Normalmente em cursos você faz isso ouvindo um áudio, mas você fica limitado ao conteúdo daquele áudio ali. Se você quiser mudar alguma coisa, algum detalhe, você não consegue. Então se eu criasse uma ferramenta que o computador lesse para mim uma palavra ou a frase que eu quisesse, eu conseguia resolver esse problema. E aí eu comecei a mergulhar nisso, comecei a pesquisar para tentar transformar isso em realidade. E aí eu consegui, eu fiz a ferramenta que o computador lia para mim uma frase. The worst word in the world is the word world. Então eu ouvia ele falar e eu repetia em voz alta. Só que eu não sei se você viu um vídeo aqui do canal que eu falo da minha primeira experiência internacional, onde eu fui tentar pedir um Iced Tea de Raspberry, que é framboesa, e a pessoa não me entendia de jeito nenhum. Só que no final daquela conversa ali, eu saí sem entender. O que eu fiz de errado? Porque na minha cabeça, eu estava falando exatamente como era para ser dito. E a pessoa, ela repetiu no final, e quando ela repetiu, eu falei, você falou exatamente o que eu disse. Pelo menos eu pensei isso. Depois de muito tempo eu vi que não, eu estava falando errado, eu estava falando raspberry e não raspberry, que seria o correto. Tá, então eu preciso saber que eu estou falando errado. Aí a minha ideia foi o seguinte, cara, então eu vou gravar minha voz e aí eu vou poder ouvir como se fala, falar, depois ouvir o que eu falei e ver se está parecido com o que fala. Perfeito! The worst word in the world is the word world. The worst word in the world, blah, blah, blah. The worst word in the world, blah, blah, blah. Vai ser uma ferramenta muito legal e a gente vai disponibilizar para os alunos do curso. E aí, pesquisando ali para criar essa funcionalidade, eu vi que eu conseguia fazer melhor do que isso. Eu conseguia fazer com que o próprio computador entendesse o que eu estava falando e transcrevesse na frase que eu disse. Ou pelo menos no que ele entendeu que eu disse. Raspberry. 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 Botei lá a palavra raspberry, falei raspberry, ele entendeu raspberry. Aí eu falei raspberry. Aí ele escreveu para mim has been buried. Aí eu falei, interessante, porque has been buried talvez seja mais semelhante a raspberry do que raspberry. Só que se essa não fosse uma palavra que eu já tenho uma história, eu não ia perceber essa diferença, eu ia continuar acreditando que eu tinha falado certo. Então eu precisava sim ter a funcionalidade de gravar minha voz e aí resolvi incluir os dois. Então hoje a ferramenta, você consegue dar o play e ela toca a frase e aí você ouve como é, você pode
falar a frase para o computador entender, e no momento que você fala para ele entender, ele também está gravando ali para você tirar qualquer dúvida. Então, quando você fala uma frase e o computador entende errado, você pode escutar para você ver se você falou errado ou se não, se o computador errou ali. O que acontece também é que a nossa ferramenta está na versão beta. Mas, cara, funcionou muito bem. E várias vezes que eu achei ter falado certo, quando eu ouvi o meu áudio, eu vi que não, ele entendeu melhor, tá mais perto do que ele entendeu do que o que eu queria falar. E eu comecei a brincar, então, com essa ferramenta ali. Falei, pô, legal, vamos colocar lá no curso. E aí faltava mais um detalhe, que era o seguinte, tá, beleza, eu tô ouvindo aqui, mas e se a pronúncia em outro lugar for diferente? Será que eu consigo colocar aqui o inglês americano e inglês britânico? Aí fui pesquisar e vi que dava para fazer. Então a gente colocou e criou uma ferramenta incrível que vai ser disponibilizada talvez futuramente para todo mundo. Ainda tem bastante coisa para evoluir ela, mas desde já a gente já vai disponibilizar para os alunos do nosso curso Inglês para Devs. Então olha só, eu peguei uma coisa muito pessoal minha, que foi uma experiência ruim que eu tive com a pronúncia do inglês, e ao juntar num momento onde eu estava me mexendo, onde eu estava envolvido com alguma coisa que tinha a ver com o ensino de inglês, eu consegui criar um projeto, consegui criar uma ferramenta que vai mudar a vida de um monte de gente. E olha só, isso não é o próximo Uber, né? Mas se eu conseguir fazer com que uma pessoa melhore um pouquinho o inglês dela, nossa, já é incrível. Por isso que eu digo que eu não fui atrás dessa ideia. Essa ideia me achou, essa ideia veio atrás de mim. Isso só é possível quando você está se mexendo, quando você está fazendo alguma coisa. Nesse caso, eu estava montando um curso de inglês para programadores. Mas eu poderia só simplesmente ser um aluno de um curso de inglês, que eu tivesse vivendo aquilo na pele naquele momento e ser um programador, óbvio, né, para poder ter o superpoder de transformar alguma coisa em um produto, e eu conseguiria talvez chegar nesse mesmo resultado, nesse mesmo projeto. Então o segredo para você ter uma ideia e criar um projeto de sucesso é, primeira coisa, crie alguma coisa que mude a vida de uma pessoa. Para você conseguir fazer isso, você vai ter que se colocar no lugar dessa pessoa. A maneira mais fácil é você tendo hobbies, atividades e coisas que te façam sair da sua zona de conforto, que te façam estar em constante movimento e sempre com um olhar aguçado de observador para ver onde estão as oportunidades. E falando em oportunidade, tá aberta agora as inscrições para o nosso curso de inglês para devs, um curso feito de programadores para programadores, focado 100% em quem quer aprender utilizando conteúdos de programação. Lá a gente vai aprender inglês geral, tá? Mas os conteúdos utilizados, todo o material, ele vai ser feito pensando no programador. Isso vai tornar o aprendizado muito mais fácil. Mas tem uma coisa, as inscrições estão abertas, mas é por tempo limitadíssimo. Na sexta-feira, dia 19, às 11h59, encerram as inscrições. Peraí, tomei uma decisão de última hora aqui, que é a seguinte. Para te dar aquele empurrãozinho, eu vou fazer R$500 de desconto até quarta-feira, 11h59. São 64 horas para você poder aproveitar esse desconto. Tecnicamente são 62, porque esse vídeo está saindo às 10, as matrículas começaram às 8 da manhã, mas se você não estiver vendo esse vídeo na hora que ele saiu, aí quer dizer que você não clicou no sininho, pode ser que falte só 10 horas. Bem, você entendeu. Até quarta-feira, 11h59, se você se inscrever, você vai ganhar R$500 de desconto, beleza? Então agora eu vou fechar o vídeo aqui. Então essa é a chance que você tem para se matricular no nosso curso de inglês para devs. Talvez tenha uma próxima turma algum dia, mas a gente ainda não tem nenhuma previsão. Então, se eu fosse você, eu não perderia minha vaga para essa turma agora. Eu vou deixar o link aqui embaixo com todas as informações que você precisa para poder tomar essa decisão, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui até o próximo vídeo. Valeu!